Fala galera, mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um filósofo que também, né, assim como alguns outros que eu ando apresentando, está vivo. Né? O filósofo chama John Finnes. Ele é australiano, tem 80 anos, né, nasceu em 1940. E ele é um filósofo justnaturalista. Né? Se você não sabe o que é um filósofo justnaturalista, tem o meu vídeo falando sobre isso. Vai lá, vê e volta aqui. Ou se você já sabe, continua. Se você não sabe também, quer continuar direto nesse aqui, continua, né? Vai ser tão mais fácil para você se você já souber. Mas se não sabe, tudo bem. Vou apresentar o filósofo para vocês e a gente volta com o conceito, com as ideias dele. Como um bom justnaturalista, o filósofo apresenta a ideia dos bens naturais. Né? Só que diferente dos outros, ele divide esses bens naturais em categorias. Né? Para ele existem vários, mas são sete, são sete que eu vou apresentar para vocês, aonde estão em três categorias diferentes, ou às vezes na mesma, né, cabem em duas. Quais são eles, né? São os bens humanos objetivos, pré-morais, aqueles que vêm antes da moral e que ainda não, que ainda está fora da moralidade, aquele que está fora do habitat comum do humano, né? Os autoevidentes, os incomensuráveis, que não possuem medida comum, né? Então é algo que, tipo, a vida ela é incomensurável, né? Ela está além de qualquer coisa, não tem um valor, não posso falar quanto custa a minha vida, né? Minha vida, ela não tem valor, né? Não tem valor, né? Ela não presta. Não, tô brincando, ela é minha vida, né? Não dá pra você falar, custa 100 conto a sua vida. Claro que com qualquer 10 conto dá pra alguém te matar, mas tudo bem, né? E são os fins em si mesmo, que não são meios para outros fins. Algo que termina nela mesma, né? Ela vale por si só, né? Então no livro, né, onde ele escreve o Natural Law e Natural Rights, ele apresenta os bens básicos que estão divididos nestas categorias, nesses tipos de coisa que eu vou explicar. O primeiro é a vida. Bom, já vem de cara, né? A vida é o primeiro bem. Por quê? Né? A vida, ela não é uma coisa simples, não é uma coisa, é a vida. Né? A vida ela é dividida em partes. Né? Nós temos uns, algumas coisas que fazem parte do que vai me tornar vivo. Bom, uma saúde corporal, capacidade psiquiátrica, de autodeterminação e a procriação. Alguns filósofos separam isso, né? Ele coloca tudo numa categoria só, que é a categoria da vida, como um bem humano básico. Então você tem lá para o John Finnes atividades como se dedicar, né? Dedicar à prática da medicina. Quer dizer, vou tomar conta de mim. Ou arriscar a própria vida, salvar outra pessoa, né? Vou fazer um teste de navio resgatar, né, um naufrágio, vou treinar isso. Tudo isso tem relação com o manter-se a vida, com a saúde, com a procriação, né? Porque se eu não procrio, a vida não se mantém. Então, essas são coisas que estão ligadas ao bem natural da vida. O segundo bem natural, que é essencial, é o conhecimento. Então, se você pensar que nós temos uma espécie de governo ou uma estrutura escolar, assim por familiar, que te priva de ter conhecimento, que te priva de conhecer as coisas, ela está te privando também de conhecer, né, de um bem natural, porque é um bem humano conhecer as coisas, né? Se você pensar que a natureza ela não te censura, ela te permite conhecer tudo aquilo que você deseja. Basta você ter o interesse e você ir buscar aquilo. Então isso é visto como um bem natural, né? Saber a verdade, de modo não apenas instrumental. Ele coloca dessa forma. O que isso significa, né? Que eu não saber além da coisa, né? A gente tem um costume, qual é a questão instrumental, né? De conhecer as coisas pelo que ela faz, pelo instrumento. Quer dizer, isso aqui é um microfone, ele serve para ficar melhor o meu som. Espero que esteja melhor.
só acabou. Eu não quero conhecer além disso. E o conhecimento ele é muito mais que isso. Ele coloca uma divisão, né, de conhecimento, onde você tem um instrumental, né, que é o da coisa, da utilidade, o princípio da utilidade, aquela coisa da utilização, e o conhecimento teórico, que é o conhecimento em si, né, o conhecimento por si só, é o fim em si mesmo, que ele vale por si só. Por que eu vou conhecer o significado do universo? Ele, para entender as coisas, né? Para entender a mente, para entender a existência e assim por diante. Então, o conhecimento por si só. Né? O terceiro é o jogo, que é muito interessante, né? Essa experiência lúdica que ele cita do jogo como uma parte essencial da vida. Mas se você pensa, né, o quanto é interessante a brincadeira, né? Um jogo de dama que a gente joga, um videogame, o quanto isso faz parte do bem natural do humano. Porque o ser humano, não só o ser humano, né, mas ampliando para as outras espécies não humanas, se você vê, eles brincam, né? A brincadeira, a diversão, porque gera uma felicidade. Então isso também faz parte do, como é que eu posso dizer, né? Do bem natural humano, né? Faz parte da necessidade existencial humana, né? Assim como o nosso quarto ponto, que é a estética, né? A experiência estética. A experiência estética que é a contemplação do belo, a fim da atividade em si mesma. Quer dizer, é a admiração, né? Você admirar um pôr do sol, a beleza do pôr do sol, admirar uma árvore como ela é bela, admirar uma outra pessoa, né? Uma Mona Lisa, um quadro, né? Uma estátua, um Degas, um Picasso, né? Um Michelangelo, você ir lá olhar uma Capela Sistina por, por, por prazer, né? O interessante do Finis que quando ele coloca, né, os bens naturais, ele coloca essa questão da busca da felicidade como algo natural, né, diferente de alguns outros. Isso é muito importante, né? O nosso quinto ponto, que é um quinto muito importante também, que é a sociabilidade, né? A amizade, o relacionar-se pacificamente com outros seres humanos. Nós não sobrevivemos sem os outros, né? O ser humano ele necessita da sociabilidade, ele necessita da socialização, dessa relação humana para sobreviver. Tanto que a gente só vive em grupo. O ser humano sozinho ele não sobreviveria numa mata onde tem um leão, onde tem um urso, né? Ele morreria. Nós nos juntamos, nós nos desenvolvemos em grupo, nós criamos cidades, né, estados e assim por diante. Então é uma coisa muito importante na estrutura do bem humano. O próprio Aristóteles vai falar isso, né, lá atrás, muito tempo atrás, antes do Finis, ele fala, né, que o ser humano é um ser social, né? Nós somos um animal político, né? Um animal que necessita, que vive, que constrói naturalmente, por isso um bem natural, a sociedade, né? Depois a razoabilidade prática, que é o nosso sexto ponto, que vem a ideia de que nós temos que usar a razão, por isso a razoabilidade prática, de utilizar a razão para chegar a um fim bom para a gente, né? Por que nós temos a razão? A razão, ela é o nosso cerne, né? O nosso ponto chave, nosso ponto base de busca de entendimento das coisas. A gente entende as coisas para quê? Para buscar algo melhor para a gente. A gente tenta sempre aquilo que é mais agradável e assim por diante, aquilo que nos traz felicidade, aquilo que nos traz calmaria, né? E assim que também nos traz a felicidade, dependendo da pessoa. Então, o raciocínio prático ele é fundamental para os seres humanos para conseguir estruturar, né? Proporcionar um bem-estar para si, né? A convivência, ela depende da razão, ela depende da ética, né? Depende da moral. Que aí também entra o último ponto, que
que eu acho um dos pontos mais diferentes, né, no sentido dos bens naturais, no justnaturalismo do Fins, que é a religião. Ele coloca a religião como um bem natural. Religião não necessariamente é uma questão igreja, né, uma questão eclesiástica, mas é essa crença, essa necessidade, essa busca por algo que transcende a gente, né? A razão ela tem um limite. Nossa razão não é ilimitada totalmente, ela possui um limite. Esse limite é o transcendental, é o religioso. Né? A crença na não crença, né? O ateísmo, por exemplo, ele é uma crença também, ele é uma religiosidade. A partir do momento em que você descrê da existência das coisas, você possui a não crença nas coisas. Né? E isso faz parte de nós, buscar essa coisa, buscar algo que nos conforte também, né? Que nos esteja, que transcenda tudo aquilo que eu não sou, é um bem natural, segundo Finis, porque é uma necessidade humana de encontrar isso. Nós temos a necessidade de encontrar o que está além, e cada um tem o seu. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo. Um grande abraço.